Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos mais uma vez aqui na nossa Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. E é com muita alegria que nós iremos iniciar hoje os estudos das lições bíblicas de escola dominical deste quarto trimestre de 2018. Nós encerramos o terceiro trimestre quando tivemos a oportunidade de estudar 14 lições comentadas pelo pastor Claudionor de Andrade, que nos falaram sobre adoração, santidade e serviço, princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Com toda certeza, o trimestre que se encerrou foi uma oportunidade de aprendizado prático para a nossa vida cristã, para a vida da igreja. Neste quarto trimestre, nós estamos também premiados pela CPAD com uma revista comentada pelo pastor Wagner Gabi. Pastor Wagner Gabi é um grande homem de Deus. Pastor Wagner é pastor presidente da igreja em Curitiba, da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba. Pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Ele é membro da Academia de Letras Evangélicas do Brasil, membro da Casa de Letras Emílio Conde, da CPAD, é teólogo, advogado, mestre em educação e é major capelão da reserva do Exército Brasileiro. Pastor Wagner Gabi, um homem de Deus, um homem experiente e com toda certeza, durante esse trimestre, nós teremos lições maravilhosas, lições magníficas. O assunto da nossa revista nesse trimestre, as nossas 3 lições nesse quarto trimestre, vão falar sobre as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. As parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Lições comentadas pelo pastor Wagner Gabi. Nós temos o privilégio de ter no quadro docente, no quadro de professores da Academia de Pregadores, o pastor Eliel Gabi. O pastor Eliel Gabi é filho do pastor Wagner Gabi e ele escreveu, junto com o pai, o livro de comentário da lição, que é este livro. Este livro foi escrito, como é de conhecimento de todos vocês que nos acompanham aqui na Academia de Pregadores. A CPAD sempre, durante todos os trimestres, ela lança a revista e tem um livro também de comentários, escrito geralmente pelo próprio comentarista das lições. São subsídios que vão nos auxiliar como professores da escola dominical. Então nós temos aqui este livro, que é o livro de comentário da revista desse quarto trimestre. Tem o mesmo título da revista, naturalmente, As Parábolas de Jesus, Verdades e Princípios Divinos para uma Vida Abundante. Com um privilégio para todos nós aqui da Academia de Pregadores, que temos o pastor Eliel Gabi como professor da academia. Pastor Eliel Gabi escreveu junto com o pastor Wagner Gabi, o seu pai, o livro de comentário da lição. Então você que adquire a lição, adquira também o livro, porque com toda certeza ele vai te auxiliar, vai te ajudar. Eu trouxe também aqui, e eu já quero fazer isso nesse início aqui de trimestre, né, nesse princípio introdutório do nosso trimestre, eu trouxe aqui um livro do Herbert Luecker, Todas as Parábolas da Bíblia, da editora Vida. É um livro também muito especial sobre as parábolas. As parábolas são um tema as parábolas é um tema que já tem me encantado. Nós estamos preparando ali em Belo Horizonte um curso sobre interpretação de parábolas, porque, infelizmente, as parábolas são muito mal interpretadas e nós precisamos fazer uma boa hermenêutica das parábolas, e esse trimestre vai nos brindar com esta oportunidade de falar sobre as parábolas de Jesus. Este livro da editora Vida, do Herbert Luecker, ele fala sobre todas as parábolas da Bíblia. É um manual também que você pode ter na sua biblioteca e com toda certeza vai te ajudar muito nas lições desse trimestre e durante toda a sua vida, principalmente quem é pregador da palavra de Deus, quem é professor de escola dominical, quem gosta de entender a Bíblia vai se deliciar com essas obras, não é?
Então adquira a lição, a revista de escola dominical e também um livro escrito pelo pastor Wagner Tadeu Gabi e pastor Eliel Gabi dos Santos. Pastor Eliel, já deixa ao pastor Eliel o nosso abraço, a nossa gratidão a Deus pela sua vida e o privilégio que nós temos aqui na Academia de Pregadores de, nesse trimestre, termos aqui um dos nossos professores como escritor do livro de comentário da revista de escola dominical. Que Deus abençoe a vida do pastor Eliel Gabi, do pastor Wagner Gabi, enfim. Vamos aqui à nossa primeira lição. Como a gente sempre fala, como a gente sempre assevera aqui na Academia de Pregadores, nas nossas aulas de escola dominical, que são aulas gratuitas, não é? São aulas gratuitas a partir do primeiro trimestre de 2018. A Academia resolveu premiar o Brasil e todo mundo com as aulas de escola dominical gratuitas. Então você que assiste às nossas aulas, mas não é aluno da Academia de Pregadores, entra lá no portal da Academia de Pregadores e aparece aí durante as nossas aulas a propaganda lá do nosso portal, e com toda certeza o nosso portal tem diversos cursos que vão abençoar a sua vida e te ajudar a ser um servo de Deus melhor e um obreiro mais aprovado na obra do Senhor Jesus. Como eu ia dizendo, nós sempre asseveramos aqui que esta primeira lição é uma lição introdutória. Então a nossa aula de hoje é da lição de número 1 deste quarto trimestre de 2018. Lição de número 1 do dia 7 de outubro de 2018. O título da nossa lição é Parábola, uma lição para a vida. O texto áureo da nossa lição está em Marcos capítulo 34 e versículo 1, que diz o seguinte: E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Nós vamos aprender durante esse trimestre e vamos perceber que Jesus sempre falava por parábolas aos seus discípulos e a gente vai compreender por isso, o porquê disso, né? Por que Jesus falava por parábolas? A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Então, as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições. Nós vamos perceber que parábolas eram recursos didáticos utilizados por Jesus para aclarar, para trazer clareza à mente dos seus ouvintes sobre verdades espirituais que Jesus queria que eles compreendessem. O ponto central da nossa lição: as parábolas de Jesus ensinam grandes verdades. E nós vamos perceber por que elas ensinam e a forma facilitadora que as parábolas promovem para que essas verdades venham à nossa mente, à nossa consciência. Os objetivos da nossa lição. Objetivo geral: apontar as parábolas como um dos recursos mais utilizados por Jesus para ensinar. Por isso, a importância de se estudá-las e conhecê-las. Se Jesus utilizou este recurso, um dos recursos que ele mais utilizou, é importante nós estudarmos, conhecermos esse recurso para que possamos entender a mensagem, entender a proposta de Jesus através destes recursos. E 3 objetivos específicos, cada um ligado a um ponto da nossa lição. O primeiro: distinguir a parábola de outras figuras de linguagem. Segundo, esclarecer o conteúdo histórico em que as parábolas foram proferidas. E terceiro, apresentar as regras básicas para se compreender uma parábola. Leitura bíblica em classe. Está em Mateus capítulo 13, versículos 10 ao 17, que nos diz o seguinte: Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àqueles que têm se dará,
e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Meus queridos, na leitura bíblica em classe, o texto nos mostra que Jesus foi questionado do porquê falar por parábolas. E ele deixa claro que ele falava por parábolas porque os seus discípulos, aqueles que estavam próximos dele e que podiam entender a sua linguagem, conseguiam compreender. Certa feita, um aluno me questionou: mas pastor, se Jesus falava por parábolas para que os discípulos compreendessem, e aqueles que não eram discípulos, como se converteriam? Percebamos no texto da leitura bíblica em classe que Jesus está fazendo uma crítica a um povo, e esse povo que ele está criticando é o próprio povo de Israel. Na verdade, diretamente, Jesus está criticando os fariseus, por exemplo, que conheciam a lei, conheciam a respeito dele mesmo, do Cristo, e não queriam crer, não queriam acreditar em Jesus. Não porque não era possível crer, mas porque crer em Jesus confrontava os seus interesses pessoais. É a estes que Jesus está direcionando esta palavra, dizendo: eles olham, porém não veem, eles ouvem, porém não escutam, porque os ouvidos deles não deixam com que eles percebam a palavra e se convertam de verdade. Jesus está fazendo essa crítica a estas pessoas. Jesus não está fazendo uma crítica aos gentios, àqueles que precisavam ouvir a palavra do Evangelho e se converterem a Cristo, receberem a Cristo como seu Salvador, crer no Messias. As parábolas que Jesus falava abria os olhos daqueles que ainda não podiam ver, a fim de que a luz do Evangelho resplandecesse em suas mentes e seus corações. Mas as mesmas parábolas que abriam os olhos daqueles que precisavam ter esclarecida a mensagem do Evangelho em sua mente e seu coração, obscurecia esta mensagem para aqueles que não queriam crer. Então Jesus não está dizendo que é impossível crer porque aqueles que não o receberam como Salvador não conseguem entender as parábolas. O que ele está dizendo é que os seus discípulos, aqueles que se aproximavam dele, realmente conseguiam compreender aquilo que ele estava dizendo. Na introdução da nossa lição, o pastor, como nós fazemos aqui, vamos fazer um comentário da lição, como um todo, falar de algumas coisas, algumas propostas do comentarista da lição, e depois, ao final, nós falamos de algumas coisas relevantes, importantes, que muitas vezes o comentarista não trata na lição devido ao tempo, devido ao espaço que ele tem aqui para isso, mas que são aprendizados que nós procuramos extrair da lição e oferecer a você, professor de escola dominical, que está conosco aqui na Academia de Pregadores, para que isto lhe seja de subsídio, a fim de que você ensine aos seus alunos com excelência. Ensine aos seus alunos com excelência. Então, na nossa introdução aqui da lição, o pastor Wagner Gabi, ele nos diz que quando nós estudamos as parábolas de Jesus, com os corações abertos e dispostos a aprender como discípulos verdadeiros, em busca de sabedoria e entendimento das verdades espirituais profundas, nos deparamos com sábias lições que ele nos deixou,
para sermos bem-sucedidos em nossa vida aqui no mundo. Queridos, eu tenho dito isto, tenho ensinado isto, onde Deus tem nos levado, que o Evangelho, ele se preocupa primeiro com o ser humano enquanto está aqui nesta terra. E o pastor Wagner Gabi nos coloca isso aqui agora com muita propriedade, através do entendimento das parábolas de Jesus, nós temos lições profundas, magníficas, sábias, para sermos bem-sucedidos em nossa vida aqui nesta terra. Nós precisamos entender, sem dúvida nenhuma, como crentes, a nossa maior expectativa é o arrebatamento da igreja, é o porvir, é estar nas mansões celestiais. Porém, nós ainda estamos aqui na terra. E quando Jesus contava uma parábola, ele tomava elementos da cultura local para compor a parábola, a fim de aclarar verdades espirituais, de forma que essas verdades espirituais podiam ser transformadoras para a vida das pessoas, primeiro, enquanto estivessem aqui na terra. O reino de Deus começa aqui na terra. Jesus implantou o reino de Deus e ele se encarnou para viver na terra. Certa feita, os discípulos perguntaram para Jesus: nós deixamos tudo para te seguir, e o que nós ganharemos com isso? E a resposta de Jesus foi a seguinte: aquele que deixa tudo para me seguir, ganhará 100 vezes mais aqui na terra e, por fim, a vida eterna. Então, as lições que nós absorvemos, aprendemos das parábolas, são capazes de transformar a nossa vida para vivermos uma vida melhor, para vivermos bem-sucedidos aqui neste mundo. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Muito bem, o que é uma parábola? É o nosso primeiro ponto. O conceito em hebraico, mashal, que dependendo do contexto, refere-se a um dito profético. Em grego, parabolê, que quer dizer pôr ao lado de. Então a parábola é um instrumento didático. A parábola significa literalmente uma comparação, um exemplo esclarecedor para aclarar, para explicar, ilustrar uma verdade. Eu leciono no seminário homilética, que é a arte de pregar e preparar sermões. E eu sempre digo aos alunos de homilética que nós precisamos fazer uma investigação dos textos sagrados, fazer uma boa hermenêutica, nós trataremos disso aqui também, mas quando nós vamos pregar a palavra de Deus, a gente tem que partir do simples, tem que partir daquilo que é simples para aquilo que é complicado, partir do simples para fazer os nossos ouvintes entenderem aquilo que é complicado. Era isso que Jesus fazia com as parábolas. Ele partia daquilo que era da vida cotidiana. Ele iniciava a usar as parábolas, ele queria esclarecer, ilustrar, trazer à mente do ouvinte uma verdade espiritual que seria de difícil compreensão, mas ele tomava como ponto de partida para este ensino pedagógico aquilo que era da vida prática, de forma que quando as pessoas que ouviam Jesus o ouviam falar a partir daquela vida cotidiana, elas conseguiam compreender, absorver, entender e, sobretudo, a parábola proporcionava isso, as pessoas conseguiam se envolver com aquele ensino, de forma que o ensino se tornava parte da sua própria vida, porque Jesus tomava como ponto de partida aquilo que era do cotidiano. Então a parábola é esta comparação. Jesus fazia, para explicar uma verdade espiritual, ele tomava aquilo que era da vida cotidiana e comparava, criava um paralelo
com aquilo que era a verdade que ele queria esclarecer aos seus ouvintes. Segundo ponto, distinção entre a parábola e outras figuras de linguagem. Nós não temos aqui um tempo suficiente para isso, mas você que é professor de escola dominical, pesquise depois sobre símile, que vem da ideia daquilo que é similar, sobre o provérbio, que vem da ideia daquilo que traduz uma proposta de vida, um ensino prático de vida, a metáfora, que é uma figura de linguagem que nos fala daquilo que é uma representação, né? A tipologia, que vai falar daquilo que realmente tipifica alguma coisa, tipos, antítipos. Nós temos um livro na CPAD, muito bons para isso, se não me falha a memória, é Tipos, Sombras e Mistérios. Me parece que é Joel Leitão, o comentarista desse livro, o escritor desse livro, alegoria, fábulas, os mitos também. As parábolas são diferentes dessas outras figuras de linguagem, porque através das parábolas, Jesus criava uma história para ilustrar aquilo que ele realmente queria falar. Em homilética, nós ministramos, na aula de homilética, nós ministramos sobre a homilética narrativa. O que é essa homilética narrativa? É você pregar um sermão através da narrativa de um fato. É você tomar o fato bíblico de forma narrativa, porque isto é envolvente. Isto trabalha a mente, as emoções da pessoa, e você, através da homilética narrativa, consegue colocar o seu ouvinte no cenário do texto que você está explanando. Era isso que Jesus falava. O que é novo hoje em homilética já era feito por Jesus lá durante o tempo em que ele estava encarnado, há mais de 2000 anos atrás. Então, Jesus conseguia envolver os seus ouvintes nessas parábolas, que era uma maneira de ilustrar a verdade que ele estava trazendo à mente dos seus ouvintes. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a aplicação de uma parábola. É muito importante nós fazermos uma boa pesquisa do texto, que é o que nós chamamos de estudo hermenêutico. E o pastor Wagner Gabi vai nos colocar aqui nesse terceiro parágrafo do primeiro ponto, que para que a parábola seja explicada e aplicada, primeiramente é indispensável examinar a sua relação com o que a precede. O que precede a parábola? A verdade que Jesus quer ensinar. Com aquilo que a precede, a segue. E descobrir com base nisso, antes de qualquer outra coisa, a sua ideia principal. É a gente entender por que Jesus contou aquela parábola. Qual a proposta de Jesus ao contar a parábola? Então nós precisamos entender o seguinte, que o que precede a parábola está sempre ligado à época em que ela foi dita, ou seja, a verdade que Jesus quer aclarar, ela está ligada àquele tempo, àquele momento, porque Jesus falava na linguagem que as pessoas conseguiam compreender. Então, a partir disso, Jesus vai tomar elementos da cultura local para falar da parábola. Então, a aplicação de uma parábola é muito importante. Ao final da lição, nós vamos tratar aqui sobre algumas questões hermenêuticas importantes e vamos compreender o seguinte, que uma boa hermenêutica nos faz conhecer a mensagem explicitada pelo texto, mas uma boa aplicação da palavra nos faz ministrar um excelente sermão, porque não basta conhecer a mensagem que a parábola propõe, é preciso aplicar esta mensagem dentro da realidade dos nossos ouvintes hoje. Porque se Jesus falava através de parábolas, usando elementos da cultura local para fazer as pessoas entenderem a mensagem que ele queria propor, nós precisamos primeiro fazer uma boa hermenêutica para entender a mensagem proposta por Jesus lá naquele momento. E a partir do momento que nós conseguimos entender esta mensagem, nós precisamos fazer uma boa aplicação desta mensagem para que os nossos ouvintes hoje consigam também compreender a mensagem do Evangelho proposta por Jesus, lá quando ele viveu aqui encarnado, há mais de 2000 anos atrás, mas que é uma verdade atual, que é uma verdade transformadora, é uma verdade também para os nossos dias, tendo em vista que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Segundo ponto da nossa lição, contexto social e literário.
Pastor Wagner Gabi vai nos trazer aqui no primeiro parágrafo um contexto da Galiléia no tempo de Jesus, no segundo parágrafo um contexto de Jerusalém no tempo de Jesus, e é importante conhecer esse contexto. É lógico que dentro da proposta da lição, o pastor Wagner traz isso aqui de forma de forma profunda, mas de forma breve, sucinta. E é interessante, durante o trimestre, a cada parábola que nós formos passando, você estudar o contexto disso, porque Jesus contou a parábola dentro daquele contexto. Uma coisa é preciso compreender: as parábolas sempre contêm elementos da cultura local. As parábolas sempre contêm elementos da cultura local. Outra coisa importante: as parábolas intencionavam esclarecer uma verdade espiritual a partir do que era comum aos ouvintes. É o que nós falamos agora há pouco e repetimos. Então, quando você estudar aí a lição e entender o que o pastor Wagner Gabi fala aqui sobre a Galiléia no tempo de Jesus e Jerusalém no tempo de Jesus, você precisa ler os textos com essa lente, com este foco, esse foco contextualizado da Galiléia e de Jerusalém nos tempos de Jesus. Terceiro parágrafo do segundo ponto, o contexto literário, os evangelhos. Né? Os primeiros 3 evangelhos, né, que são os evangelhos de Jesus, os evangelhos escritos por Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinópticos, são vistos por uma mesma ótica, não são biografias completas. Então, os evangelhos são biografias de Jesus, mas não são biografias completas. Os evangelhos descrevem, narram fatos que envolveram a vida de Jesus e o ministério de Jesus, a fim de que nós conheçamos a pessoa e a obra de Cristo com o objetivo de salvar, com o objetivo de transmitir uma mensagem salvífica. Os evangelhos também não são apenas histórias, não é apenas uma história, são narrativas históricas a fim de nos fazerem compreender verdades salvíficas profundas, necessárias e importantes para a salvação de todo mundo. Não são também sermões. Então, os evangelhos não são simplesmente sermões, embora existem pregações, existem discursos, mas essas pregações e discursos estão expressando verdades salvadoras para a humanidade e não são apenas relatos de notícias. Na verdade, são mensagens de Deus ao coração de todo ser humano, direcionando o homem à salvação. Então, os sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, apresentam a vida, os ensinos e a significação de Jesus pelo mesmo ponto de vista, sinópticos, por isso esse termo, pelo mesmo foco. E o Evangelho de João se limita quase inteiramente ao que Jesus disse e fez na área de Jerusalém. Então, esse segundo ponto está nos traçando um contexto do Novo Testamento, o contexto neotestamentário, para que possamos compreender as verdades expressas nas parábolas. Muito bem, queridos, o nosso último ponto, o terceiro e último ponto da lição: como ler uma parábola? Primeiro parágrafo: entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. Então, uma das questões mais importantes ao ler uma parábola é procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas. E aí vem o que nós já tratamos aqui, falaremos daqui a pouco sobre a questão da importância da boa hermenêutica. Porque a hermenêutica é a arte de interpretar, né? No nosso caso aqui, interpretar os textos bíblicos. Se nós tivermos uma boa ação hermenêutica, nós conseguiremos entender a mensagem da parábola. O que a parábola realmente quer nos mostrar, o que ela quer nos fazer compreender, qual é a verdade, qual é a mensagem expressa nessa parábola. E a partir desta mensagem, nós faremos uma aplicação desta mensagem dentro da realidade cotidiana dos nossos ouvintes. Então, é preciso também, dentro da proposta aqui do segundo parágrafo da lição, procurar as declarações explícitas e implícitas
do agir de Deus no contexto literário. Então, tendo a parábola o objetivo de transmitir uma mensagem, e essa mensagem é uma mensagem de Deus, é imperioso, é necessário que o leitor procure as declarações explícitas, aquilo que está claro, que salta do texto, mas também as declarações implícitas, aquilo que está nas entrelinhas do texto, que o texto não diz claramente, mas que o próprio texto literário propõe a partir daquilo que está registrado. Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão, nós podemos, de acordo com o que o pastor Wagner Gabi nos propõe aqui no terceiro parágrafo, identificar a aplicação prática da parábola. Então, qual é uma grande pergunta a se fazer diante de cada parábola que nós nos propomos a ensinar? É importante perguntar por que Jesus proferiu a parábola. O que Jesus queria? O que motivou Jesus a proferir esta parábola? Se nós fizermos esta pergunta e tivermos a resposta a esta pergunta, nós vamos perceber o porquê Jesus conta cada parábola. E nós veremos isso durante todo esse trimestre. Isso é de fundamental importância. Sempre que você ler uma parábola, estudar uma parábola, faça pelo menos esta pergunta. O pastor Wagner Gabi, ele coloca aqui, para quem a parábola foi contada, por que a parábola foi contada, qual é a moral da parábola, existe algum ponto culminante na parábola? Alguma interpretação é dada na passagem da parábola? Porque se alguma interpretação já é dada, o próprio Jesus, na parábola, por exemplo, do semeador, Jesus dá essa interpretação. Então, se o próprio Jesus dá essa interpretação, nós não podemos fugir dela. E aí é o que nós tratamos das questões hermenêuticas e homiléticas. Mas é de fundamental importância que você faça pelo menos essa pergunta. Por que Jesus contou esta parábola? O que motivou Jesus a contar esta parábola? E aí nós vamos conseguir entender a mensagem desta parábola. Muito bem, queridos. Como nós temos feito aqui já desde o primeiro trimestre de 2018, algumas coisas importantes a se comentar dentro da proposta da nossa lição, que são verdades que nós extraímos a partir desse estudo, que não são tratadas diretamente pelo comentarista, mas são verdades que o comentarista nos projeta, nos propõe, abre a nossa mente para compreendermos isso. Primeiro, criar parábolas era uma ação didática pedagógica de Jesus que visava despertar a mente dos ouvintes para compreender seus ensinos. Então, por que Jesus criava parábolas? Primeiro, que era comum se fazer isso. Fazia parte da literatura judaica. O Antigo Testamento está recheado também de parábolas. E neste livro que nós citamos aqui, todas as parábolas da Bíblia, você vai perceber todas as parábolas que estão na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Não só do Novo, mas do Antigo Testamento. Então fazia parte da cultura judaica esse tipo de proposta. Era, na verdade, uma proposta filosófica, mas que abria a mente do ouvinte para compreender. Então, as parábolas eram ações didático-pedagógicas de Jesus para abrir a mente do ouvinte, chamar a atenção do ouvinte para a verdade que Jesus ia ensinar, a fim de que eles compreendessem os ensinos de Jesus. Segunda coisa importante a se falar aqui: a hermenêutica é fundamental para a boa interpretação da parábola. O que é a hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar o texto a partir do contexto do texto. A exegese é a interpretação do texto a partir da língua original. A hermenêutica é a irmã gêmea da exegese. A hermenêutica utiliza-se da exegese para explicação do texto. Então, é importante, eu tenho defendido ultimamente, com unhas e dentes, a boa ação hermenêutica. Porque, devido a uma má interpretação hermenêutica, nós temos heresias terríveis, problemas terríveis na explanação da palavra de Deus. Então, a boa hermenêutica é fundamental para uma boa interpretação da parábola. Uma boa hermenêutica, em terceiro lugar, uma boa hermenêutica produz uma boa mensagem ou um bom entendimento da mensagem. Mas só uma boa aplicação produz um bom sermão.
Nós iremos iniciar ali em Belo Horizonte um curso de hermenêutica aplicada à pregação da palavra de Deus. E nós temos defendido isso. A hermenêutica é a minha ação como investigador do texto. Então eu vou conseguir entender a mensagem do texto. Mas para que eu tenha a produção de um bom sermão, eu preciso de uma boa aplicação da mensagem. Então não basta entender as mensagens expressas nas parábolas. É preciso aplicar estas mensagens de forma periciosa, a fim de que nós possamos fazer o nosso ouvinte compreender o que nós realmente queremos que ele entenda. E o quarto comentário a se fazer aqui. A vida de Jesus, enquanto encarnado, priorizou o reino de Deus. Assim, tudo que envolve seus ensinos, inclusive as parábolas, deve ser visto pelo prisma do reino de Deus. Então, o que nós vamos ver nas parábolas é que Jesus sempre está expressando princípios do reino. As parábolas expressam princípios do reino de Deus, porque tudo na vida de Jesus envolveu o reino de Deus. É isso que nós vamos tratar nesse trimestre. Eu tenho certeza que você vai se deliciar com as nossas aulas. Eu tenho certeza que serão aulas muito produtivas e, sobretudo, transformadoras para a nossa vida. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida de forma profunda. Chegamos ao final da nossa primeira aula e estaremos durante todo esse trimestre, a cada lição, estudando uma parábola e aprendendo princípios divinos para a nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba o abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.